Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a manipular o somatório em expressões estatísticas, como a média, a variância, média ponderada, né? Então, vamos aprender a declarar vetor, que vai ser um conjunto de dados, e no R calcular essas medidas utilizando essas fórmulas aqui, como vocês podem perceber. Ok? Bem, então primeiramente vamos aprender a calcular o somatório, né? Para isso vamos utilizar esses mesmos dois vetores que a gente estava utilizando na aula passada, né? O vetor das notas, né? Nota 1, nota 2, nota 3, e o peso das notas, 4, 5, 6, né? Uma coisa que a gente pode estar interessado em saber, né? É a média das notas, certo? A média das notas, a gente vai atribuir um objeto chamado xb, certo? Esse objeto vai receber a média das notas, certo? Ou melhor, nota média. Vou colocar nota underline média. Então, nota underline média vai ser o nome do objeto que vai receber a nota média, certo? Então, como é que a gente calcula uma média? Simples. A média é simples, basta somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Para somar todos os elementos de um vetor, eu utilizo a função sum. Então, eu vou colocar sum nota. Essa função vai fornecer a soma das notas. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, se eu digitar sum nota, o resultado que vai fornecer aqui é a soma das notas. 7 mais 5 mais 7,5 que vai dar 19,5. Certo? Quando a gente quer calcular uma média, a gente soma as notas e divide pela quantidade de elementos. Certo? Quantos elementos tem esse vetor? Esse vetor tem 3 elementos apenas, mas vamos supor que a gente não consiga contar a quantidade de elementos que tem esse vetor. A gente pode utilizar uma função do R, né, para calcular, certo? Então eu vou atribuir antes um objeto chamado n, que vai ser nada mais nada menos do que a quantidade de elementos que o vetor nota tem, que é length de nota. Então a função length conta quantos elementos tem o vetor. O resultado dessa função vai ser 3, né, porque tem 3 elementos o vetor nota. Então vamos rodar aqui. Ó, rodei o n e o n deu 3, como vocês podem perceber. E vamos agora finalmente calcular a nota média. A nota média então vai ser a soma de todas as notas dividido por n, certo? Ou seja, é justamente essa primeira fórmula que temos aqui no quadro que vocês estão vendo, certo? Então vamos verificar quanto vai dar esse resultado. Então vamos rodar n, já rodei, né? Deu 3, e vamos rodar também nota média. Nota média deu 6,5. Se vocês quiserem que a nota média apareça aqui no console, né? É só digitar a nota média e rodar, certo? 6,5. Essa aqui foi a média deste aluno, certo? Bem, pessoal, outra coisa que a gente pode estar interessado em saber, né? É a média ponderada, certo? Porque essa média que eu calculei foi uma média simples, né? Mas inicialmente eu tinha falado para vocês que o peso dessas notas foram 4, 5, 6. Então, se eu for calcular pela média ponderada, a gente vai utilizar outra fórmula, né? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, né? Da média ponderada, x barra p, ok? Então, como vocês podem ver aqui no quadro, a fórmula da média ponderada é somatório de x vezes w, né? Dividido pela soma de w, em que w são os pesos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, nada mais nada menos, aplicar no R do jeito que está essa fórmula aqui, certo? Então vamos colocar um objeto chamado média ponderada, certo? Média underline P, que é a média ponderada das notas. Então ela vai ser quem? Vai ser o somatório, vou escrever sum de nota vezes o peso, né? Porque o X representa as notas, né? O W representa os pesos, dividido por somatório dos pesos, né? Sum peso. Então, eu rodei aqui, ó, média P, que é média ponderada, ó, apareceu aqui o valor, 6,5. Se você quiser que apareça aqui no console, é só digitar média underline P e rodar. Certo? Pronto, 6,5. Ok? Bem, agora vamos aprender a calcular uma variância, né? Utilizando essa fórmula aqui. Somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1, a variância amostral. Então, para calcular uma variância amostral, vamos aplicar nessa fórmula, né? Então a fórmula vai ser, eu vou criar um objeto chamado S2, né?
que vai ser a variância amostral, e vou simplesmente escrever como está na fórmula, né? Então é somatório, então eu vou escrever sum, certo? De xi menos x barra ao quadrado, nosso x no caso são as notas, né? Então eu vou pegar as notas, cada nota vai subtrair da média, né? A média quem é? É nota, underline, média. E elevar ao quadrado, certo? Só que eu tenho que colocar aqui mais um parênteses de abrir e fechar, porque esse parênteses aqui, ó, que está aberto e fechado, é o parênteses referente à função soma, né? O somatório está sendo aplicado em toda essa expressão, nota menos média ao quadrado. Então, por isso que eu tenho que colocar ela entre parênteses, certo? E esse parênteses aqui é justamente para dizer que é toda essa expressão que está sendo elevada ao quadrado, certo? Dividido por n menos 1. N eu já atribuí como sendo o tamanho das notas, né? Então eu vou digitar n menos 1 aqui, ok? Pronto, vamos calcular S2. Ó, 1,75. Essa é a variância das notas, ok? Bem, temos outra fórmula aqui da variância, né, que tem que dar o mesmo resultado, como vocês podem perceber, né, que é somatório de xi ao quadrado menos somatório de x ao quadrado sobre n, isso tudo dividido por n menos 1. Vamos escrever essa fórmula do R e reproduzir, certo? Bem, o resultado tem que ser esse mesmo 1,75, certo? Então eu vou escrever aqui S2, de novo, né? Só para ficar com o nome de outro objeto, né? Vou escrever SS2, certo? Então vai ser somatório de quem? No numerador é somatório de x ao quadrado, que é a nossa nota. Vou colocar a nota ao quadrado. Nessa fórmula específica, então veja que nesse primeiro somatório aqui, ele só soma as notas ao quadrado, né? Então o que tem que estar dentro desse somatório é só nota ao quadrado, ok? E aí a gente faz o que agora? Menos, veja o que está aqui dentro, né? Somatório de xi, certo? Então a gente vai pegar somatório de xi, ok? E elevar ao quadrado, certo? Então vamos pegar somatório de xi, quem é o xi? É nota. Então isso aqui a gente vai elevar ao quadrado. Então eu vou fazer assim, ó. Certo? Então eu somo a nota e o resultado eu vou elevar ao quadrado. Então tudo isso aqui dentro do parênteses. E depois eu divido por n, certo? Mas veja o seguinte, que tudo isso aqui é apenas o numerador, ok? Então eu vou colocar toda essa expressão dentro de um parênteses, certo? E dividir ela por n-1. n-1 também vai ter que estar entre parênteses porque representa todo o denominador. Então agora a gente vai rodar e verificar o resultado. Ó. Veja que o resultado deu o mesmo valor, 1,75, certo? Bem, pessoal, então nessa aula de hoje eu queria justamente explicar para vocês como a gente utiliza o comando sum no R para calcular variância e médias, né, da maneira como a gente viu, ok? Então a aula se encerra por aqui, certo? Valeu! Até a próxima aula.